E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de resolução de questões de física do Enem. Se você tem dificuldades em entender física, não se esqueça de se inscrever para ficar atento aos vídeos novos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje eu estou trazendo a questão 53 do Enem 2015. Certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar o efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno de interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente, representado pela setinha 1, reflete na interface ar-óleo e ocorre inversão de fase 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe 3 incide na interface ar-óleo e sofre uma reflexão sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere o caminho percorrido em 3 e 4. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película do óleo. Então aqui nós temos uma ilustração, nós temos um raio que está incidindo sobre a interface ar-óleo e parte desse raio sofre refração e parte desse raio é refletido, conforme nós podemos ver. A questão nos diz que no momento que esse raio é refletido, há uma inversão de fase. E a questão também nos diz que a parte que refratou, ou seja, que penetrou nesse meio, parte dessa luz também foi refletida, conforme nós podemos ver. E essa luz que foi refletida não sofreu inversão de fase. Então, a questão nos pede para expressarmos, em termos do comprimento de onda, a espessura mínima representada pela letra E. Então, nós precisamos determinar o valor dessa espessura mínima em função do comprimento de onda. Então, para que nós possamos resolver essa questão, nós precisamos relembrar rapidamente o conceito de interferência em películas finas, certo? Então, eu trouxe aqui uma breve revisão antes de nós adentrarmos na resolução da questão. Então, aqui nós temos uma situação similar à que a questão nos trouxe. Nós temos aqui um raio incidindo sobre um certo meio, sobre um material, né? E esse material ele está imerso em um meio. É importante que o índice de refração do meio e do material sejam diferentes, senão não haveria, por exemplo, o fenômeno da refração. Então, aqui nós temos a situação, nós vemos que esse raio ele percorre um certo caminho, ele incide sobre a interface e é refletido. E esse caminho é diferente do caminho do raio que sofreu a refração. Então, se nós compararmos, há uma diferença de caminho. E essa diferença de caminho equivale ao dobro da espessura mínima, conforme a questão nos disse. Então, há duas situações importantes que nós devemos considerar. A primeira é quando o índice de refração do meio ele é maior do que o índice de refração da interface de separação, ou seja, o índice de refração que nós podemos ver aqui. Quando o índice de refração do meio for maior do que o da interface de separação, não haverá mudança de fase, ou seja, a onda será refletida em fase.
conforme nós podemos ver aqui uma situação em que há uma interferência, em que as ondas chegam aos olhos do observador com a interferência em que as ondas elas não são defasadas, ou seja, elas chegam simultaneamente ao observador. Então a gente pode definir ondas em fase da seguinte forma: em um dado instante chegam simultaneamente ou duas cristas ou dois vales a um determinado ponto. E se nós tivermos uma situação em que o índice de refração do meio for menor do que o da interface de separação, então haverá uma mudança de fase, ou seja, uma oposição de fase na onda refletida. Então, desse modo, em um determinado instante vai estar chegando o quê? Vai estar chegando um vale e uma crista de onda. Então, nesse caso, quando isso acontece, nós dizemos que há uma oposição de fase, porque chega simultaneamente em um determinado ponto uma crista e um vale, ou seja, conforme nós podemos ver aqui, em um determinado instante chega uma crista e um vale. Então esse é o fenômeno de interferência em que há uma oposição de fase. Quando as ondas estão em fase, a diferença do percurso se relaciona ao comprimento de onda por meio desta relação, onde esse D1 é o primeiro percurso. Então acompanhe comigo. Nós temos aqui o raio vindo, incidindo sobre a superfície, ou seja, sobre a interface, e ele é refletido. Todo esse percurso nós denominamos ele de D1. E esse raio que vem penetra, ou seja, ele sofre refração, é refletido aqui embaixo e volta ao meio de origem. Esse percurso todo que esse raio percorreu, nós chamamos de D2. Então aqui nós temos D1 e D2. Essa diferença entre D2 e D1, nós denominamos ela de diferença de percurso. E essa diferença de percurso, a questão nos disse que ela é igual ao dobro da espessura. Ou seja, esse ΔD ele é igual ao dobro da espessura, conforme a questão nos diz. Então, vou até colocar aqui para adiantar. Então, nós temos que a diferença de percurso é igual ao dobro da espessura. Mas a situação que a questão nos disse é uma situação em que há uma oposição de fase, porque o raio que incidiu, no momento em que ele foi refletido, houve o quê? Uma oposição de fase, de meio comprimento de onda. Então, os raios chegarão, mas eles não chegarão em fase, chegarão em uma oposição de fase, ou seja, no momento em que chegar uma crista, vai chegar também um vale. Então, a situação é uma situação em que há oposição de fase. Então, nesse caso, nós utilizamos esta relação para determinar a relação entre a espessura mínima e o comprimento de onda. Porque situações em que há uma oposição de fase, a interferência diz que a diferença de percurso é igual a um valor ímpar, ou seja, um valor I, que é um número ímpar, multiplicado por meio comprimento de onda. E quando há uma situação em que não há mudança de fase, a diferença de percurso é proporcional a um número par multiplicado por meio comprimento de onda. Então, na situação que nós temos, é uma situação em que há uma mudança de fase. Então, nós utilizamos esta relação em que é um número ímpar multiplicando por meio comprimento de onda. Então, nesse caso, fica fácil. Nós vimos que houve uma interferência em que houve uma inversão de fase e, portanto, a relação que nós utilizamos é aquela em que a diferença de percurso, que nós vimos que é igual a quem? É igual ao dobro da espessura,
que é diretamente proporcional a meio comprimento de onda multiplicado por um número ímpar. Sendo que nós queremos o valor mínimo da espessura. Então, o número ímpar que nós vamos multiplicar será o número 1, ou seja, é o primeiro número ímpar que nós temos aqui na situação. Então, já sabemos que ΔD é igual a 2E, conforme eu coloquei aqui, e como nós queremos a espessura mínima, nós utilizamos o número ímpar 1. Se não tivesse havido uma mudança de fase, ou seja, uma inversão de fase, nós utilizaríamos aqui o número par multiplicando pelo meio comprimento de onda. Mas como não houve, nós simplesmente substituímos aqui 2E igual a 1 vezes lambda sobre 2, isolamos E. Desse modo, quando isolamos E, nós obtemos que a espessura mínima é igual a quem? É igual a lambda sobre 4. Uma observação importante, pessoal, que eu falei para vocês é a seguinte. Nós vemos que há duas situações. Quando o índice de refração é maior que o da interface de separação e quando é menor. Quando é maior, não há mudança de fase, ou seja, oposição de fase. Porém, quando é menor, há uma mudança de fase. Mas isso é só para os raios refletidos. No caso da refração, não há mudança de fase. Então, nesse caso, sempre a situação será a mesma, sempre vai estar em fase com a situação inicial. Então, nesse caso, o gabarito da nossa questão é o que corresponde a uma espessura igual a lambda sobre 4, que equivale, portanto, à alternativa A. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa A. Então, desse modo, nós finalizamos a nossa questão e fiquem atentos aos próximos vídeos, pois eu estou sempre postando vídeos novos. Então, pessoal, até o próximo vídeo.